Hagadol Hamevorach para você, um grande e abençoado sábado. Hoje, no estudo deste Shabat, nós estamos coincidindo com o Shabat Hagadol, que é o Shabat que antecede a festa de Pêssar, de Páscoa, e por isso nós temos um estudo especial sobre esta festa, que é provavelmente uma das mais simbólicas e significativas para Israel. É a festa que abre o calendário judaico, o calendário bíblico, e é a festa que delimita as datas de todas as outras festas de Israel. Então, eu preparei um estudo para você, é um estudo até que já foi ministrado aqui há alguns anos, e eu costumo ministrar também esse estudo quando viajo para algumas comunidades fora aqui de Belo Horizonte, e dê uma olhada aqui na tela, o título deste estudo é A Festa de Pêssar e a Visão da Restauração das Raízes da Fé. O título é extenso e o conteúdo também, porque é uma comparação que nós vamos fazer com a festa de Pêssar, em específico com uma característica do jantar, e os diferentes tipos de ouvintes da visão da restauração das raízes da fé. Eu quero falar para você que esse mover de restauração, de retorno a Jerusalém, isso está no mundo inteiro, pessoal. Tem pessoas que acham que isso é invenção do Rabino Marcelo, é invenção do Ensinando de Sião, eles trouxeram isso aqui há 20 anos, e estão apregoando isso aqui, estão sozinhos no mundo. Engano seu! Esse mover tem no mundo inteiro, e Deus tem nos colocado em contato com crentes ao redor do mundo que estão defendendo a mesma bandeira. Voltar a Jerusalém, voltar a Sião, restaurar a nossa fé, com base nos apóstolos, com base na Torá, com base no Deus de Israel. Nosso Deus tem um nome, Ele é chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nosso Deus tem um local que Ele escolheu para a manifestação da sua glória eternamente, que é Sião. E pelos profetas, nosso Messias, o nosso ungido, o nosso rei Yeshua, volta para Sião, e Ele reina desde Sião para todas as nações. E as nações subirão a Sião para aprender da lei de Deus. Isso é profeta, isso é Isaías, isso é escatologia. A verdadeira escatologia não é você ficar preocupado com a data que Yeshua vai voltar, quem será o famoso anticristo, será que vai ser o Papa, será que vai ser um líder islâmico, será que vai ser um oriental qualquer, vai ser judeu, não vai ser judeu? Olha, essa escatologia não vai te levar a lugar nenhum. A escatologia que você tem que estudar e saber é a seguinte: o Messias volta e vai instaurar o ensino da Torá, e todos vão guardar a Torá, todos vão conhecer a Deus, não vai ser necessário mais o Mateus ensinar a Torá, porque todos me conhecerão, diz o profeta Jeremias. Essa é a escatologia que eu preocupo com ela. As nações se aproximando novamente a Israel através do ungido de Deus é sinal do final dos tempos. E é por isso que eu quero instruir você como lidar com os diferentes tipos de ouvintes desta visão, da visão da restauração das raízes da fé. Não é instauração de judaísmo para as nações. Eu não estou interessado em divulgar judaísmo para as nações. Eu estou empenhado em divulgar a Torá, em divulgar Deus, em divulgar a lei de Deus e o seu ungido, em divulgar e anunciar o reino de Deus às nações. Essa é a minha preocupação. Sim, sou judeu, sim, tenho um trabalho com os meus, mas o meu ponto de referência, a minha preocupação principal é com Deus e a sua palavra, é com Deus e as sagradas escrituras. A base da minha fé são as sagradas escrituras, é a Torá, é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Esse é o referencial para a minha vida, e é baseado nesta palavra que eu vivo a minha vida como judeu, ensinando as pessoas a guardarem os mandamentos de Deus da maneira correta e a preparar o mundo para o retorno de quem? Do nosso rei Yeshua. Esse é o objetivo. Não é viver aqui para morrer e morar no céu, é viver aqui e implantar aqui o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, como? Sendo feita a tua vontade aqui, como ela é feita nos céus. Esse é o evangelho verdadeiro. Então quero preparar você a lidar com os diferentes tipos de ouvintes da visão da restauração. Acompanhe aqui na tela comigo. Na festa de Pêssar, que é o contexto de hoje, festa da Páscoa,
nós temos o jantar. E durante o jantar, segundo a tradição judaica, 4 perguntas, há 8 perguntas, 4 perguntas, depois mais 4. Essas perguntas são respondidas, elas são feitas pelos filhos, e elas são respondidas ao longo da cerimônia do jantar. Eu quero me concentrar com você nas 4 últimas perguntas, que tradicionalmente são entoadas por 4 filhos, que são conhecidos como o filho sábio, o tolo, o indiferente e o alienado. Então, tradicionalmente no jantar, nós temos as perguntas que são feitas. E essas perguntas simbolizam os diferentes tipos de filhos que atendem ao jantar. Você sempre vai ter o que é interessado, o sábio, que ele pergunta: pai, por que essa noite é diferente das outras noites? Ele quer aprender. Ele quer vivenciar aquele ensino. E você tem também o tolo, que ele vai perguntar a mesma pergunta, mas num tom diferente. Ô pai, por que essa noite é diferente das outras? Olha, é a mesma pergunta, mas com uma conotação completamente diferente. Um quer aprender, o outro quer o quê? Quer questionar. O outro quer julgar. O outro quer colocar em xeque aquela celebração toda. Por que essa noite é diferente das outras? Por que nós estamos fazendo isso aqui? Então, o tom da pergunta delimita o quê? O interesse do filho. E você tem também o alienado, aquele que é um dia qualquer para ele, quer dizer, ele não está acompanhando direito o que está acontecendo. E você tem também o indiferente, que para ele tanto faz se é jantar de Páscoa, jantar de comemoração, jantar de formatura, ele está indiferente àquela celebração. O importante, por que nós judeus temos essa tradição dos 4 filhos e das 4 perguntas no jantar? É que apesar de diferentes, todos eles fazem parte da nossa família. E é importante ter todos na celebração do Pêssar. Eu preciso do tolo, eu preciso do indiferente, eu preciso do sábio e eu preciso do alienado. Eles têm que estar ali comigo, porque eles representam o quê? Eles representam, na tradição judaica, o povo de Israel. O povo de Israel é diferenciado, as pessoas são diferentes umas das outras. Eu sempre digo aqui que a Bíblia, o reino de Deus, não há lugar para uniformidade. Uniformidade é de Satã, é do inimigo. Todo mundo orando igual, todo mundo se vestindo igual, todo mundo andando igual, todo mundo gesticulando igual. Isso não é correto. Você mata a individualidade do ser humano, as características inerentes a cada ser humano, a cada homem, a cada mulher. Nós temos que ter no reino de Deus o quê? Unidade. Unidade é de Deus. Todos nas suas diferenças, mas unidos num só propósito. Muitos membros no corpo, mas unidos a uma só cabeça, a um só governo. Muitos ministérios, mas um só Senhor. Há lugar para diferenças no reino de Deus. E isso que esse ensino dos 4 filhos ensina para o judeu no jantar de Páscoa. Há lugar para diferenças. Eu estava lendo um comentário de um rabino essa semana, ele dizia o seguinte: olha, cada um de nós vive no seu próprio mundo. Cada um de nós vive no seu mundinho. Esse mundinho seu, individual, ele vai ser consequência das suas experiências, do seu aprendizado, não é isso? Da sua concepção, da sua criação. Então, é normal, cada um de nós vive num mundo próprio. O que você tem que se preocupar é que esse seu mundinho individual, ele tem que se parecer com o mundo real. O problema que a pessoa tem na vida é quando o mundo dela próprio se afasta muito da realidade. A pessoa tem um conceito sobre ela mesma, sobre as coisas, que é muito distante da realidade, é muito distante do mundo real. Aí a pessoa vai ter problema na vida. Então o rabino dizia, olha, o segredo do bom relacionamento é você compreender que cada um de nós vive num mundo próprio, e você ser o quê? Tolerante, você entender que a pessoa tem interpretações e comportamentos e percepções individuais. Então, no reino de Deus, tem lugar para todos. Né? O Rabino Shula gosta de dar o exemplo. O reino de Deus é como se fosse um exército, né? Não é o exército de Deus? Nós somos os soldados combatentes do eterno, o exército de Deus. Então, no reino de Deus, no exército de Deus, tem lugar, por exemplo, para a força aérea. A força aérea podem ser os pentecostais, que estão sempre meio nos céus, né? Estão sempre meio aéreos. Então, pode ser a força aérea, não é isso?
Os presbiterianos podem ser os intendentes do exército, aqueles que cuidam da contabilidade, né? Da provisão, do suplemento. Né? Você tem a infantaria, e tem vários. Então tem lugar para todos no reino de Deus. Desde que nós o quê? Andemos conectados no cabeça. Andemos conectados na mesma doutrina. Ministérios podem ser diferentes, doutrina não. E permaneciam, Atos capítulo 2, unânimes na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Era o elo que ligava, era aquilo que dava a junção. O elemento que ligava os crentes no primeiro século era o quê? Era Yeshua, logicamente o cabeça, e também o quê? A mesma doutrina. É por isso que você tinha o quê? Uma liderança mundial da igreja em Jerusalém, com os apóstolos. Por que eu digo isso? Porque eles eram os líderes, eles vistoriavam, eles supervisionavam. Tinha igreja pregoando doutrina errada, eles exortavam, mandava gente lá para exortar. Tinha gente fazendo a coisa certa, eles mandavam cartas congratulando, encorajando. É isso que o apóstolo Paulo e alguns colegas seus faziam a mando do presbitério em Jerusalém. Eles eram enviados, apóstolos, aquele que é enviado, para encorajar, para exortar, para voltar ao caminho certo. É normal as pessoas começarem a surgir com doutrinas erradas, ainda mais nas igrejas fora de Israel. São pessoas, são comunidades que não tiveram contato com o Deus da Bíblia, ele não tem histórico de relacionamento com Deus como os judeus. É normal as pessoas apregoarem coisas frutos de desconhecimento. Como o exemplo que eu dei aqui antes de começar o estudo, né? Pessoas perguntando para mim onde que ela tem que comprar o vinho sem fermento para celebrar o jantar de Páscoa. Quer dizer, entendeu? É um questionamento que surge fruto de desconhecimento. A pessoa não tem contato com aquilo, ela está entrando naquilo agora. Então tem que ter alguém para orientar, tem que ter alguém do meio. Essa é a importância do judeu messiânico hoje no corpo de Yeshua. Orientar. As pessoas estão querendo se aproximar a Israel. Reaproxime-se da forma correta. Não reaproxime-se da forma errada. Não se reaproxime a judaísmo. Não se reaproxime, não seja enxertado em judaísmo. Não foi nisso que o Mashiach te enxertou. Foi no povo de Deus, foi no Israel de Deus, foram as boas tradições, foi a Torá. Se reenxerte nisso. E para isso o judeu messiânico autêntico tem capacidade e chamado de Deus para te orientar. Assim nós fazemos o Pêssar, assim nós guardamos o Shabat. Para que você não caia no legalismo da coisa, para que você não seja seduzido para um judaísmo contemporâneo distante de Deus. Você acha que o judaísmo atual está conectado na Torá, está conectado na Etz Haim, na árvore da vida? Não! Tem muita coisa para ser restaurada no judaísmo de hoje. Eu respeito, eu aprendo com os rabinos, eu lhes dou a autoridade de ensino, eu estudo com muitos rabinos, o meu aprendizado foi construído em cima de rabinos não messiânicos também, mas a autoridade para a minha vida, referência para a minha vida, é o quê? Qual é o referencial com o que eles dizem? É aquilo que está na Torá, nos profetas e nos escritos da nova aliança. Isso é o referencial, isso é o comparativo. Vamos lá. Essas 4 categorias de filhos representam a maneira como o judaísmo enxerga a humanidade. Isso é fantástico. O grego, a filosofia grega ensinou a você que o ser humano é meio dicótomo, né? O sujeito é bom ou é mau? É preto ou é branco? Não tem cinza, não tem um meio termo. E isso o quê? Você mata as diferentes faces da alma humana, da psique humana. A alma do homem, pessoal, é complexa. Um caráter, uma personalidade é algo ultra complexo. Você não pode matar a pessoa caracterizando-a com preto ou branco, 0 ou 1, é ou não é. Tem muito meio termo.
Por isso que no judaísmo temos 4 filhos. Você não tem só o tolo e o sábio. Você tem o que no meio? Você tem o indiferente e o alienado. Assim são as pessoas. Níveis diferentes de interpretação. Comportamentos, né? Nem todos andam na mesma velocidade, pessoal. Nem todos entendem da mesma forma. Olha aqui. Diferente da visão grega, o judaísmo estabelece uma divisão do ser humano que vai além da típica dicotomia, valorizando o que está entre esses dois extremos. Há o branco e o preto, mas também quase sempre nós temos o cinza, e entre o cinza, vários tons de cinza, não fazendo apologia a nenhum tipo de livro, tá? O qual eu não recomendo. Mas a verdade é que a alma humana é diferenciada. São aspectos que têm que ser valorizados. Por isso é que entre nós tem muitos juízes. Por que a pessoa julga muito o próximo? Porque ela não se coloca no lugar do próximo. Se você, antes de julgar uma pessoa, você perguntar, se eu estivesse no lugar dela, passando pela situação que ela está passando, como eu agiria? Se você pensar, se perguntar isso antes, você vai ser mais o quê? Tolerante na hora de julgar uma pessoa. Então nós temos que aprender essa prática. Yeshua, como bom judeu, estudioso da sabedoria judaica, Yeshua também valorizava o ensino farisaico. O que ele fala lá em Mateus capítulo 13? Algo que as pessoas não gostam muito de estudar, mas as palavras de Yeshua são claras. 23. Olha o que Yeshua diz, eu vou ler aqui para você. Falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos, olha só, ensino às multidões e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés, que era a cadeira que o professor da sinagoga se assentava, para explicar a lei, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os pirushim, e os fariseus. Lê por favor o verso 3, fazei e guardai, portanto, tudo o quanto eles vos disserem. Então Yeshua atestou que o judaísmo tradicional detém sim uma bênção de Deus para interpretar as escrituras. Mas não os imiteis nas suas obras. Olha aí. Então a referência é a Bíblia. Os rabinos sempre estão certos? Não. É por isso que o Talmud não é considerado, pelo menos por judeu messiânico, uma obra canonizada. O judeu messiânico não canoniza o Talmud, os Midrashim, a Mishnah. Por que não? Porque há erros. Existem erros. Erros de interpretação, erros de posicionamento. Então nós temos que aproveitar do judaísmo as tradições boas, como o apóstolo Paulo instrui. Retei as boas tradições. É o que eu estou usando aqui. Yeshua, como bom judeu, sabia dessa característica do judaísmo, e ele o quê? Nos ensina a interpretar o gênero humano através desta divisão judaica, e não do preto e do branco, do é ou não é. Tem que valorizar o que está no meio. E para isso, pessoal, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, uma parábola que você já ouviu muito, e que eu quero usar aqui para ilustrar a visão da restauração e os seus ouvintes. Vamos ler? Eu vou colocar aqui para você, você lê comigo. Olha. Mateus 13, 4. De muitas coisas lhes falou por parábolas, Agadot, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e cresceu rápido. Mas como a terra não era profunda, saiu o sol e queimou a planta, porque esta não tinha raiz. Uma outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com a planta, e acabaram o quê? Sufocando a planta. E a outra parte da semente, enfim, caiu em terra boa, e essa semente boa deu fruto. Deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, hein? Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola é riquíssima.
eu vou usá-la aqui para explicar para você a visão da restauração e os seus ouvintes, mas ela pode ser usada para muitas outras coisas, porque ela é muito rica. Ela tem uma sabedoria, mas o cerne da questão, o cerne, a moral da parábola é o quê? Qual que é a moral da parábola? Toda parábola tem uma moral, não tem? Tem um objetivo final. Qual é a moral dessa parábola? No final nós vamos descobrir. Vamos lá. Quando analisamos, preste atenção, hoje é um estudo. Quando analisamos o efeito e as consequências que a visão da restauração das raízes da fé tem causado na igreja cristã, pensa aí, pensa nos últimos 20 anos. Aliás, dos últimos 5 anos para cá, que a coisa tem meio fugido ao controle. Preste atenção. Quando você vê a forma como as pessoas reagem à visão da restauração, você tem que lembrar da parábola do semeador. Por quê? Porque, se você analisa o efeito e as consequências que essa visão tem gerado na igreja, você tem que considerar e aprender com Yeshua sobre os 4 tipos de receptores da visão. São 4 tipos de receptores, 4 tipos de pessoas que ouvem a visão. Qual é o primeiro? O primeiro ouvinte da visão da restauração é o discípulo que? Descompromissado ou super compromissado. Ambos caem na mesma categoria. O que não é compromissado e o que é super compromissado entram na mesma categoria. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Mateus, como que você está comparando o crente descompromissado com Deus, ou super compromissado, com a semente que cai fora do caminho? Eu vou explicar. O descompromissado primeiro, olha. Quais são as características do discípulo descompromissado com a fé? Dificilmente teve a experiência do novo nascimento. O camarada nunca teve uma experiência com Deus verdadeira. Ele está nela ou porque o pai é, ou porque a namorada é crente, ou a família é, né? Ele tem vários motivos que ele começa a frequentar uma comunidade. Mas experiência verdadeira com Deus ele nunca teve. Não estuda, não se compromete com a prática da palavra, nem com o aspecto prático da fé. É ignorante da palavra. Ele não busca conhecer a Deus através da Bíblia. Busca apenas benefícios próprios. E o fato de estar frequentando uma igreja é algo circunstancial, até que ele alcance os seus objetivos. Em outras palavras, é a famosa frase: o que tem nessa aí para mim? O que eu posso ganhar nisso? Vai lá no culto, o que tem de bom para mim lá? Vou ganhar alguma coisa? Você vai pagar suas dívidas, você vai mudar de casa, você vai trocar de mulher, você vai comprar barco, então eu vou. Ele não está interessado na fé, não é o conteúdo que lhe interessa, é o quê? É o resultado para atender aquilo que ele já está buscando. A fé, a religião, a Bíblia são ferramentas para a pessoa alcançar aquilo que ela precisa e quer. Descompromissado, é inconstante, é infrutífero e indiferente ao mover de Deus. Sujeito, fulano, você já viu o que está acontecendo? Esse interesse das pessoas por Israel, em voltar a Israel, entra por um ouvido e sai pelo outro. O camarada não está nem aí. E o super compromissado? Por que o super compromissado se parece com o compromissado? Olha só. Porque o super compromissado, ele é ultra compromissado, não com a fé, mas com as tradições da sua religião. Para isso ele é compromissado. E o excesso de comprometimento com as tradições da religião ou da denominação fazem com que ele o quê? Feche os seus ouvidos. Então cai na mesma categoria. O descompromissado não ouve porque é ignorante. O super compromissado não ouve porque é orgulhoso. Ambos não ouvem. Para ambos, a semente cai à beira do caminho. Ultra religioso, ultra defensor dos seus fundadores, não é? Eu gosto de ver esses camaradas que defendem essas denominações que nasceram aí na Idade Média, né? Lá no século XVI,
Como eles são orgulhosos, compromissados, né? Sabem tudo da vida dos fundadores da religião. Tem um manual. O manual deles é o que escreveu o fundador. Quer dizer, se não tiver de acordo com aquele manual de interpretação da Bíblia, não pode ser verdade. Mas está na Bíblia, fulano. Mas não está no que o meu líder ensina. Ele falou o contrário. Então ele escolhe pela tradição do que a Bíblia. Escuta a visão, mas nem sequer a julga, pois age e pensa conforme os líderes da sua religião o orientam. Tudo que não está em acordo com o estatuto da sua denominação, com o, como é que chama? Estatuto de fé, né? Essas denominações têm um credo, não tem? Como é que chama isso? É estatuto de fé mesmo, né? Profissão de fé. Se não está na profissão de fé do site da denominação, é heresia. Sai fora que é seita, né? Se não está lá, se não está de acordo, a pessoa tem um check mark, a marca, ele checa. Crê no não sei o quê? Sim. Crê no não sei o que lá? Sim. Crê no não sei o que lá? Não. Então é seita, não posso ter contato. Né? Se não está de acordo com o estatuto de fé, está errado. Não vivem novidade de vida, nem buscam um relacionamento diário com o Pai. Antes, é religioso e se orgulha muito. São pessoas orgulhosas. Se orgulham muito da sua denominação, do seu estilo de vida. Moral da história, para esses tipos de discípulos, a visão da restauração nem chega a cair em solo fértil, pois eles não a compreendem. Eles até ouvem a mensagem, mas não têm interesse, no caso do super compromissado, ou capacidade, no caso do descompromissado, para entendê-la. Quer um conselho meu? De 20 anos de visão da restauração, de judaísmo messiânico. As pessoas falam, Mateus, você fez 40 anos. Como é que você está se sentindo? Eu digo, cansado. Porque 20 anos em judaísmo messiânico equivale a 60 num coisa tradicional, qualquer ministério aí, batista, presbiteriano, qualquer que seja. É só paulada, é só pepino, é só perseguição. Sabe qual é a religião mais odiada no mundo? Judaísmo messiânico. Judaísmo messiânico é o grupo religioso mais odiado e perseguido no mundo. É perseguido pela igreja cristã, protestantes, evangélicos, não denominacional, o que for, persegue. É perseguido pelos judeus não messiânicos, nos atacam, nos perseguem, nos marginalizam. É perseguido por muçulmano, porque o muçulmano não quer saber se é messiânico ou não é, é judeu, ele persegue, é perseguido por muçulmano. Nós somos perseguidos por todos. Então, 20 anos nesse meio, meu amigo, não é para qualquer um, não. Sinto sim o peso da idade. Porque não é fácil. O segredo para você sobreviver nesse meio é aprender com Yeshua, aprender a ser tolerante. E quer saber? Com um tipo descompromissado ou ultra-religioso, meu amigo, não perde tempo não. Não perde tempo não. Não joga pérola para esse tipo de gente não. Por quê? Não está interessado em aprender. Eu gosto de crítica, eu gosto de questionamento, eu permito e preciso da discordância, mas tem discordância e discordância. Quando eu vejo que a pessoa está perguntando por um desejo sincero de aprender, a pessoa tem dúvida. Eu respondo, gasto tempo. Quando eu sinto que a pergunta é capciosa, é milindro, sabe o que é milindro? A pessoa melindrosa. Ele tem um milindro, ele tem uma segunda intenção. Ele está perguntando, ele está entrando ali no seu post, ele está perguntando, ele está mandando e-mail, ele está ligando, porque ele quer questionar, ele não quer aprender. O ouvido dele não está aberto para o que você tem a falar. Ele quer o quê? Te convencer. Você está errado. Com esse tipo de pergunta, não perde tempo não. Sacode a poeira do pé, entrega para Deus e segue o seu caminho, meu irmão. Tem muita gente com fome, por que você vai perder tempo com o outro que não quer te ouvir? Vai perder tempo com quem quer te ouvir. Segredo para você não estressar com opositores: não perca tempo com quem não tem interesse em te ouvir, ok? Então vocês já sabem que eu sou assim, e assim eu sobrevivo. Porque se eu for estressar com todo oponente que eu tiver, eu estou lascado. Se eu for me preocupar com toda crítica que eu receber, eu estou lascado.
Por isso que dependendo de onde vem, eu nem tenho interesse em saber. Tem uns irmãos que acham que são informantes, né? Tudo de mal que acontece, que falam mal da gente, eles fazem questão de informar. Ó, fulano falou mal de você, fulano escreveu mal de você em tal site, fulano. Eu não tenho interesse em saber. Eu me preocupo com os vivos. Deixa que os mortos brinquem com os seus. Tem muita gente viva, sedenta, faminta, que está querendo ouvir, que está querendo tempo, que está querendo receber. Eu me preocupo com esse. Eu dou meu sangue por esse. E pelo que está perdido. Esse também eu dou meu sangue. O que está perdido, o que está lá, o ímpio, tem mais nobreza diante de mim do que esse que acha que está na fé, que acha que é o correto, que acha que tem a verdade, e vem para querer me convencer, ou me questionar, ou me sei lá o quê. Entendeu? Então, preocupe-se com o que não foi alcançado e com o que quer receber. Segundo tipo, é o afoito. O que é o afoito? O afoito é o que cresce rápido, mas não tem o quê? Não tem raiz, pessoal. Tem esse meio no meio da visão da restauração, no judaísmo messiânico? Olha aqui. Outra parte caiu em solo rochoso, a terra era pouca, nasceu rápido, mas não era profunda a terra. O que aconteceu? Saiu o sol, queimou, porque não tinha raiz, secou. São os afoitos, geralmente recém-convertidos, com uma base muito fraca nos fundamentos da fé. É o sujeito que nasce na fé e já entra no judaísmo messiânico, já entra em Talmud, já entra em não sei o quê, então ele não tem base, ele não tem experiência de vida, ele é neófito. Se empolga grandemente com os modismos e novas ondas do meio evangélico. Ele está em tudo. Tudo que é novidade, ele está lá. Caem de cabeça em qualquer novidade, sem julgar ou criticar as ideias novas ou os comportamentos. Ele cai de cabeça nos modismos. Agora a unção da hora é rir e rolar no chão. Aí está lá participando, já vira instrutor. Agora a unção da hora é a escola de cura. Nós vamos ensinar você a curar os outros. Ele já está lá e 2 meses já está dando aula de cura. É igual pessoas que nos procuraram aqui, vieram nos visitar. O que é isso, Mateus? Judaísmo messiânico, Rabino Marcelo, isso aqui é maravilhoso. Eu estou tão maravilhado. 2 meses depois está abrindo sinagoga messiânica. Tem alguma coisa errada. Se há 2 meses ele não sabia nada, depois de 2 meses já é professor, afoito, não tem raiz. E no meio messiânico aí, ó, está repleto de camarada sem raiz aí. Copia o que é externo, repete, é papagaio, né? Copia o que, escuta meus estudos, escuta meu pai, consegue ler na internet aí o que tem alguns rabinos ortodoxos ensinando em português, porque em inglês eles não falam, né? Nem outra língua, são monoglotas, e passam aquilo e enganam a muitos. Se apegam aos aspectos exteriores e práticas novas, mas faz tudo sem entender, só repete. Eu estou guardando o Shabat, Mateus, eu estou guardando o Shabat igual a Torá. É mesmo? Eu estou acendendo a vela, assim, no pôr do sol, quando surge pipoca a primeira estrela lá, eu já estou acendendo, e a minha esposa está usando um véu de 40 centímetros, porque tem que ser assim, porque não sei o que, não sabe de nada, não sabe o que está fazendo. Mas por que está acendendo vela? Porque é judaico. De onde? Onde está na Bíblia, onde está na Torá que você tem que acender vela? Eu não sou contra, minha esposa acende as luzes, mas eu entendo por que eu faço. Não faça porque outros estão fazendo, faça porque você compreende aquilo que você está fazendo. Faça por fé. É impossível fazer algo por fé quando você não compreende o que você faz. Não seja afoito, não seja sem raiz. Olha, essas pessoas são inconstantes. Rapidamente deixam a visão frente a questionamentos, dificuldades, ou quando seu bem-estar está o quê? Ameaçado. Larga rapidinho. Às vezes pastores vêm aqui, nos visitam, vêm nos congressos, voltam para suas igrejas, começam a tentar celebrar as festas e tal, aí passa um pouquinho, o pastor some. Aí a gente entra em contato, e aí pastor, como é que está? Não, olha, na verdade eu não estou mais fazendo nada não, na verdade é muito difícil, aqui o pessoal não está entendendo, estão me perseguindo demais, sai. Por quê? Porque fez sem compreender, se atrelou aos aspectos externos. Vai mudar rápido.
Não possuem raiz em nenhuma igreja ou comunidade, porque tem dificuldade de permanecer em um mesmo lugar por muito tempo. Já viu gente assim? Camarada que não para em um lugar, não cria raiz em lugar nenhum. Na minha época aí era crente beija-flor. O cara está aqui, está lá, está acolá, cada hora está numa igreja, está no modismo, está num profeta. Já viu o camarada que segue profeta? Profetiza, né? As mulheres que são mais famosas aí. Ó, tem uma profetisa lá, eu vou lá. Mas que profetiza? Como assim? Esse tipo de discípulo, ele entende em parte a visão, mas o fato dele não ter raiz sólida, moral e ética, faz com que seja superficial na visão. E ele deixa a visão frente às primeiras dificuldades, deixando-a para seguir um judaísmo tradicional morto, sem a presença de Deus. Nesse último caso, acabam negando Yeshua como Messias. Sabe por que tem muito crente que começa a estudar judaísmo messiânico e vai para o judaísmo? Porque é inconstante, é afoito e não tem raiz sólida. Não teve experiência com o eterno. Então ele é vítima fácil desse tipo de plano, porque o judaísmo quer pegar essas pessoas. Não ache você que os rabinos, tem muito rabino aí que é proselitista. Rabino proselitista, tem? Fique atento. Qual é o terceiro tipo, para a gente encerrar? O discípulo perigoso e inconsequente. Esse é perigoso. Caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto e sufocaram. Quem é esse camarada? Quando ele ouve pela primeira vez a visão, ele já está em crise. São pessoas que já estão em crise espiritual quando elas descobrem a visão da restauração. É bom por um lado, mas é ruim por outro. Por quê? Porque ele também está vindo para uma visão com problemas. E a maneira como ele vai receber a visão vai ser filtrada pelos problemas que ele está enfrentando. Empenhe-se grandemente em conhecer e compreender a visão da restauração e busca nela aspectos para suprir a sua falta de relacionamento com Deus. O que é isso? O camarada vai no judaísmo da coisa. E as práticas judaicas ele pega para suprir a falta de relacionamento que ele já está tendo com Deus. É muito mais fácil eu orar o Shema 3 vezes ao dia e ler orações em hebraico religiosamente todos os dias, do que orar espontaneamente ao Eterno. Do que cumprir os mitzvah, do que tratar bem o próximo, entendeu? A religiosidade, ela entra no lugar da falta de espiritualidade. Tem como você guardar a tradição e ser cheio do Espírito, mas a maioria das vezes, as pessoas procuram a tradição para quê? Para suprir falta de espiritualidade. Nesse tipo de ouvinte, o aspecto judaico traz grande perigo e sedução. É ou não é? Ah, meu amigo. Cuidado. Começa a se julgar superior aos outros, embrenhando-se em práticas e estilo de vida judaicos, que crescem sem nenhum controle. Mateus, eu estou lendo o Zohar, a Cabala. Mas espera aí, meu irmão, você chegou aqui mês passado. Não, eu estou buscando conhecimento. Buscando conhecimento para quê? Para que você está buscando conhecimento? Para se aproximar a Deus? Ou para se achar melhor do que os outros? Para que você está estudando? Está igual aquele lá, quem foi que pregou lá para o eunuco? Foi Filipe? Filipe estava lá, o eunuco passando a caravana lá, lendo Isaías, não estava entendendo nada. Filipe chegou para ele e falou, você está entendendo o que você está lendo? É igual aquele aluno que fala, pai, estou estudando o dia inteiro. Aí o pai responde, e está aprendendo? Porque você pode estudar e não aprender nada. É ou não é? Oh, você pode estudar muito e não saber nada. Para que você está estudando? Você está aprendendo? Está sendo útil para você? Você está crescendo? Está sendo aproximado a Deus? Aí eu estou guardando a Torá. Está mesmo guardando a Torá? Essa Torá que você está estudando, esses rabinos com os quais você está estudando, eles estão te aproximando ao Eterno? Você está ficando uma pessoa mais tolerante com o próximo? Mais amável? Mais amorosa?
mais ética, com a moral mais sólida? Ou você está ficando mais arrogante, mais chato, mais perturbado? O que dá mais no judaísmo messiânico são pessoas perturbadas. Você olha, você vê que a pessoa tem um distúrbio. A pessoa não age corretamente, não age normalmente, as pessoas deixam de ser normais, as pessoas deixam de ser normais. E olha que eu sou bem tolerante com esse índice de normalidade. Mas tem pessoas que fogem demais, pelo amor de Deus. Geralmente, esse tipo de ouvinte é seduzido pelo judaísmo e se torna um juiz na sua comunidade, sempre buscando uma forma mais judaica. Eu vou sair da Har Zion, porque lá eles não estão praticando o judaísmo suficiente. Lá eles não cantam a Amidá toda, eles só cantam 7 vezes, tinham que cantar 18. Eles não são judeus suficientes para mim. Mas peraí, você chegou outro dia, nem judeu você era, você já transformou em judeu? E agora você já é mais judeu que todo mundo aqui? Transfigurou, né, pastor Jaime? Uma transfiguração, chegou aqui tem 3, 4 meses, já é mais judeu que o judeu da casa. Inconsequente. E pior é o seguinte, é que eles não ficam quietos, não. O que eles vão? Eles estão lá insatisfeitos, e o que eles ficam fazendo no meio do rebanho? Contaminando outros irmãos, disseminando contenda e rebeldia frente à liderança da casa. Cuidado. Correm grandes riscos de largarem a fé para se filiarem a uma sinagoga, por meio de conversão ao judaísmo. Já viu esse filme? Você da internet já viu esse filme? Quase sempre após a investida judaica, suas vidas pioram grandemente em qualidade de vida e de fé, destruindo as suas famílias. Todos, olha para mim, todos, eu não estou falando a maioria, eu estou falando todos os casos que eu conheço, de pessoas que eram cheias do Espírito Eterno, discípulas de Yeshua, e largaram tudo por um ego de serem judeus, se converteram ao judaísmo, ou largaram Yeshua para poder mudar para Israel, fizeram isso, a vida piorou, não melhorou, piorou. São pessoas mais problemáticas, se tornaram mais tristes, as famílias mais desestruturadas do que eram antes. Já era desestruturado, mas depois que vai para o judaísmo fica pior. Todos, não estou falando a maioria, todos. Eu sei onde dá esse caminho. Você perde a sua família, você perde o controle de si. O judaísmo para essas pessoas virou um ídolo. Sabia que é possível transformar o judaísmo num ídolo? Avodat zará, idolatria. E idolatria gera morte. Esse tipo de discípulo compreende também em parte a visão, mas o amor e a sedução pelo aspecto judaico não lhe deixam crescer, machucando a ele e aos que estão ao seu redor. Olha só, na minha comparação aqui, o espinho que cresce junto é o apego à sedução ao lado judaico da visão. Sabia? O aspecto judaico é o espinho, e se você não controlar e não podá-lo, ele vai crescer e vai fazer o que com você? Te sufocar. Você perde a vida, você deixa de respirar. Cuidado. E o quarto tipo de ouvinte, que é a moral da história? Hein? Quarto tipo de ouvinte, quem é? É o discípulo que tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Agradar a Deus é o motivo principal. Por isso que ele entrou na visão da restauração, porque ele está buscando a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que ele está nessa. É por isso que ele estuda. É por isso que ele analisa as tradições, é por isso que ele participa. É por isso que ele pergunta. Que ele está buscando a verdade, ele está buscando agradar a Deus. Deus é o primeiro lugar na vida dele. Olha, este sujeito nasceu de novo, teve uma experiência real e verdadeira com Deus de Israel. Ele ouviu a visão pela primeira vez e ele vai avaliar, analisar tudo à luz da Bíblia. Como eu queria que as pessoas julgassem meus estudos, não pelas suas denominações, mas pela Bíblia.
Ele não é afoito nem inconsequente, mas gasta tempo julgando os aspectos teológicos e os frutos associados à visão. Esse discípulo é bom trabalhar com ele. É o camarada que ouve um estudo seu, geralmente quando a gente sai tem muito isso. Cada igreja tem os seus teólogos, sabe disso? Tem os teólogos das igrejas. E aí, essas pessoas ouvem o seminário, participam do congresso, e depois elas se retiram. Porque elas estão o quê? Analisando. Elas estão analisando, julgando a palavra, conferindo com a Bíblia. Eu cito aqui um versículo, ela confere. Eu cito o pai da igreja, ela confere. Eu cito uma declaração antissemita dos pais da igreja protestante, ela confere para ver se é verdade. E aí depois de 3, 4, 5 meses, 1 ano, a pessoa escreve e fala, olha, eu quero saber mais dessa visão. A pessoa ora, a pessoa coloca aquilo ali na mesa e ora, Deus, dá-me o teu entendimento, eu quero entender isso aqui com os teus olhos. Olha, utiliza-se dos ensinos e das grandes riquezas do judaísmo e da restauração para melhorar a sua qualidade de vida e o seu relacionamento com Deus, pessoal. Aplica os conhecimentos adquiridos para se tornar um discípulo melhor de Yeshua. Aprendendo, aqui ó, ele não está só estudando, ele está aprendendo e compreendendo melhor as Sagradas Escrituras. Como consequência dos frutos produzidos, ele acaba conhecendo melhor a Deus, se aproximando a Deus e tem o seu caráter e os princípios de Deus revelados a ele. Você vai ler isso aqui comigo. Mantém-se como foi chamado, mas entende Israel e o povo judeu como nação escolhida de Deus, entendendo sua posição de enxertado na oliveira, participante das bênçãos de Abraão, mediante a fé e a obediência ao Messias judeu. Mateus, e no caso do camarada que tem uma descendência judaica, aí tudo bem, ele é um caso à parte, ele é um descendente nato de judeus, ele tem o direito a restaurar essa herança, como qualquer indivíduo teria. Nós vamos tratar dele aqui. Mas se você não tem origem judaica, ou se você não tem, meu irmão, não perca tempo com isso. Se você tem, se você sente que tem, e tem provas que tem, empenhe-se, pesquise, aprofunde-se, é bom. Agora, se você não tem, não fica cavando, não fica tentando achar, como que fala? Chifre na cabeça de cavalo. Você foi chamado, você foi remido, ninguém no mundo é igual a você. Deus fala que aqueles que se aproximaram de Israel, Ele vai dar posição tão honrosa como se fossem sumos sacerdotes. Ele vai escolher como para sumos sacerdotes gente entre as nações. Está entendendo? Você tem uma posição igual à do herdeiro. Você e o herdeiro de sangue, você é o herdeiro de fé e o herdeiro de sangue, não tem diferença aos olhos de Deus. Vocês são iguais. Você que é meu irmão não judeu, e eu, judeu, nós somos iguais perante o Eterno. Ele nos trata de forma igual. Sim, eu tenho responsabilidades e você tem responsabilidades. Às vezes elas são distintas, mas nós somos um. Aprende e se fascina com a Torá e com os métodos de interpretação judaicos, crescendo em fé e em conhecimento de Deus. Ele faz com que a Torá o aproxime a Yeshua. E olha o mais importante, leia aí comigo. Não se julgam melhores do que os outros. Por que ele não se julga melhor que os outros? Porque ele demonstra com a própria vida as bênçãos e benefícios da visão da restauração. Ô meu irmão, a visão da restauração é igual a um produto que você tem que vender. Se a visão da restauração, ou do jeito que você está apregoando, ou essa que você diz que é a visão da restauração, tornou sua vida pior, você vai tentar vender isso para os outros, o que os outros vão falar? Eu não quero isso não, para ficar igual você. Ouve aqui esse estudo meu rabino, para quê? Para ficar perturbado igual você? Eu não, estou muito bem.
Não preciso disso, já tem problema suficiente. Esse discípulo demonstra com a própria vida que a verdadeira visão da restauração te aproxima a Deus, te liberta, te deixa livre. E agora, a moral da parábola do semeador. Qual foi a moral de Yeshua com a parábola do semeador? Explicar para você que um tipo de semente cai à beira da estrada, que a outra cai na rocha, que a outra cai no espinho? Não. A intenção de Yeshua não foi falar sobre essas sementes. A intenção de Yeshua com essa parábola era chamar a sua atenção para o último tipo de semente, que é a semente boa. Por quê? Olha aqui. Todos os 4 tipos de discípulos ouvem a mensagem da restauração, mas possuem o quê? Níveis de entendimento diferentes. O 4º tipo, esse é o mais importante da parábola, é o 4º. O 4º tipo que entende e coloca Deus em primeiro lugar, ele produz fruto, não produz? Mas produz fruto igual? Uniforme? Não! O que eu quero chamar a sua atenção, o que Yeshua quis chamar a sua atenção, e que eu quero chamar a sua atenção hoje, é que, dentre os que entendem a visão, há diferenças. Há diferença de velocidade, de entendimento. Um vai produzir a 30, o outro a 60, o outro a 100. Não vão caminhar no mesmo ritmo. É normal. Entendi a visão da restauração, vou voltar na minha igreja, todo mundo vai começar a celebrar o Shabat com acendimento de vela e o Sidur do Ensinando de Sião. Não! As pessoas demoram, pessoal, esse negócio é uma visão espiritual, é o Espírito que incomoda, que revela, que testifica, não é o Mateus. Então, seja tolerante. Você pode estar a 100, mas o outro pode estar a 30. E se você tentar puxá-lo com você, você vai machucá-lo. Temos que entender que uns produzem a 100, outros a 60 e outros apenas a 30. Mas todos estão produzindo, pessoal. Todos estão produzindo. Mateus, conheço uma igreja aí, mas eles não estão vivendo o mês da restauração, não. Só estão celebrando as festas por enquanto. Tá bom demais. Já largaram com 2000 anos de decretos papais, já se libertaram de decretos de papa. Tá bom demais. Deixa eles caminharem no ritmo deles. Mateus, nasci de novo, me arrependi dos meus pecados. O que da Torá eu tenho que cumprir? Ó, meu irmão, são coisas básicas aqui, ó. Tem coisas básicas que você não pode fazer. O resto é no seu ritmo. O resto é no seu ritmo. Não é questão se você vai cumprir. A questão é quando você vai cumprir. Que todos vão cumprir, a Bíblia profetiza. Todos vão cumprir a Torá. O quando, se você não é judeu, é no seu ritmo. É no seu ritmo. Tem que ser tolerante, pessoal. Até mesmo na visão da restauração, há espaço para diversidade. Nem todos trabalharão da mesma forma. Nem todos produzirão a mesma quantidade de frutos, mas todos estão produzindo. Este aspecto não deve diminuir nem prejudicar nosso relacionamento com irmãos e comunidades que estão em diferentes processos de compreensão e aplicação dessa visão, pessoal. Não corta relacionamento porque o seu irmão de alguma igreja não celebra a Páscoa. Não corta o seu relacionamento porque o irmão não compreende o Shabat ainda. É seu irmão. Você tem que buscar ter comunhão, apesar das diferenças. Não devemos nos preocupar demasiadamente com os outros 3 tipos de discípulos. Muitas vezes eles crescerão e se multiplicarão em nosso meio, mas no devido tempo serão ceifados mediante o próprio testemunho de vida. Isso aqui é batata.
Não preocupa muito não. Com um afoito, com um perigoso, esses camaradas vão surgir. Mas tão rápido como surgem, também são o quê? São perdidos. Porque eles não têm raízes. É o joio que cresce junto com o trigo. Na hora certa, ele é ceifado e você nem vê. Não perde muito tempo, não perde muita energia com esse tipo de gente, não. Porque eles sempre vão existir. E quer saber? Eles existem com um propósito, muitas vezes. É para aprimorar o quarto tipo. O quarto tipo, o quarto filho, o filho sábio, precisa do filho tolo. O filho tolo ajuda o filho sábio o quê? Ele tem a oportunidade de ajudar, ele tem a oportunidade de crescer. O sábio precisa dos outros três tipos. Devemos também ter sabedoria em relação aos que ainda não receberam e nem compreenderam a visão, mas estão se esforçando para produzir bons frutos para o reino. Está entendendo, pessoal? Geralmente, essas pessoas não se colocam como... Aqui, ó. Camarada crente, discípulo de Yeshua, não entende a visão, mas ele não se coloca como inimigo. Ele fica de longe vendo você trabalhar. Ele não declara guerra contra você. O que eu quero dizer para você é, esse tipo de pessoa, de líder, é seu ajudador em potencial. Não declare guerra contra ele. Se ele não declarou guerra contra você, não declare guerra contra ele. Mesmo que ele não entenda a visão, mas se ele não declarou guerra, se ele não se colocou como inimigo, não tisse, não cutuque a onça com vara curta. Porque ele pode ser seu amigo potencial. De onde eu aprendi isso? Não devemos, em hipótese alguma, nos colocar como inimigos, nem cortarmos o nosso relacionamento com esse tipo de irmão, meu amigo. Você está entendendo? Você não pode cortar o relacionamento com gente que está se esforçando em trabalhar para Deus. Esse texto de Lucas 9, os discípulos estavam lá, e aí viram um camarada expulsando demônio em nome de Yeshua, só que o cara estava sozinho, ele não fazia parte dos discípulos. E aí os discípulos chegaram para Yeshua e falaram, olha, a gente estava passando ali, vimos um sujeito expulsando o demônio, Jesus, Yeshua, em teu nome. Fomos lá e mandamos ele parar, porque ele não é um dos nossos. O que Yeshua disse? Yeshua os repreendeu, falou, não façam isso. Porque quem não é contra vocês, pode ser o quê? Por vocês. Então, eu nutro esse tipo de relacionamento. Eu tenho amigos pastores, do Brasil, de fora. Você está entendendo? Pessoas que eu sei que não concordam em tudo comigo. Que me perguntam, que me questionam, que estão buscando aprender, que tem coisas que eu sei que as pessoas gostam, tem coisas que eu sei que as pessoas evitam. Mas mesmo assim, o quê? Eu nutro esse relacionamento. Por quê? Porque eu cresço e eu posso ser o quê? Útil de alguma forma. Amanhã, se Deus dá uma revelação diferenciada, essa pessoa vai ter em você um apoio, vai ter em você uma porta aberta. Estão entendendo? Você vê há quantos anos no Brasil a gente apregou a visão da restauração. E esses grupos que nunca declararam guerra contra nós também nunca declaramos guerra contra. E aí chega uma etapa onde essas pessoas o quê? Nos convidam. Agora a gente quer ouvir. Agora a gente está preparado para ouvir. Agora a gente tem interesse em ouvir. Vocês vêm? Claro. Porque a porta sempre esteve aberta. Mas se você vai lá e dá uma de ignorante, e fecha, dá uma de melhor de todos, e fecha a porta, e ofende, e declara guerra, e bate boca, em cima de teologia, a discussão mais fútil que existe é a tal da discussão teológica. É a mais fútil de todas, que não leva a lugar nenhum. Seja mais tolerante, meu irmão. Que a tolerância é a base, é a porta aberta que você deixa para Deus agir. Vou terminar lendo com você trecho da carta escrita pelo Rabino Shaul a Tito,
Eu quero só lembrar a você palavras que o apóstolo Paulo ensinou a Tito. Capítulo 1, verso 10. Porque existem, Tito, muitos insubordinados, parladores. O que é parlador? Eloquente, gente de fala bonita, entendeu? Faz vídeo na internet, você até chora em ver o rabino falar. Mas eles são enganadores, especialmente os da circuncisão. Epa, o que Paulo está dizendo aqui? Quem são esses parladores, enganadores? Vêm com um discurso bonitinho para poder o quê? Te enganar, te fisgar. Quem são? Judeus, não messiânicos, rabinos, não messiânicos. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Você tem gente que veio do meio judaico e gente que se faz passar como se tivesse vindo do meio judaico. Esse também tem. Se fantasia de rabino e você acredita. Deixa a barba crescer e você acha que ele é judeu. O sujeito começa a andar com um chapéu preto na rua e você já acha que ele é o rabino-chefe de Israel. Não funciona. Cuidado com esses que se dizem ser judeus. Porque fala bonito, mas tem intenção por trás do discurso. Foi mesmo dentre eles, em seu profeta, que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha aí. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem, presta atenção. O que Paulo está falando aqui? São os, eu acho até aqui que muitos são crentes, podem ser judeus crentes da época, ou gentios que se tornaram judeus uma vez que foram alcançados, e que estavam apregoando demais o judaísmo na igreja. E que estavam querendo judaizar muito a igreja. E que estavam atrapalhando a obra dos apóstolos na igreja. Então, Paulo fala, olha, cuidado com essas pessoas. Porque eles apregoam o judaísmo, mas eles têm agenda secundária, eles têm uma outra intenção com esse discurso todo. Tá? Eles não trabalham, tá vendo? Ventres preguiçosos, ou seja, é camarada que depende dos outros para viver, depende de oferta, depende não trabalha, gente que não trabalha. Fica só estudando a Torá. O que você faz? Eu só estudo a Torá. Vagabundo, está precisando trabalhar. É à toa, vagabundo, sim. Trabalho é mandamento. 6 dias trabalharás. É mandamento você trabalhar. Porque eu guardo o Shabat. Só pode guardar o Shabat quem trabalha 6. Trabalhou 6, pode guardar o 7º. Ficou à toa o 6, não merece o sábado. Só merece o Shabat quem trabalha. Tá bom? Que é mandamento. 6 dias trabalharás. É o primeiro mandamento, antes do sábado. Então tem que trabalhar. Mas esses aqui não, são à toa. Ficam só extorquindo. E o que eles ficam falando nas igrejas? Ou nas sinagogas, nos grupos messiânicos? Olha aqui. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Nunca uma admoestação de Paulo esteve tão no contexto como hoje em dia. Não se ocupem com fábulas judaicas e mandamentos de homens que estão distantes da Torá. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Você está vendo? O mesmo Talmud que me faz produzir uma palavra para vocês, o mesmo Talmud que vai me dar algum insight, algum conhecimento novo que eu vou passar para vocês, pode desviar uma pessoa da fé. O mesmo livro. Por quê? Consciência, espírito, kavaná.
A minha intenção em estudar o Talmud é aprimorar um ensino que eu tenho para poder abençoar mais a sua vida, para me aproximar mais de Deus. O mesmo livro para um camarada que quer aumentar a sua religiosidade, se distanciar de Deus, também vai funcionar. As coisas são puras para os puros, mas para o impuro e descrente, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Não, Mateus, esse sujeito estuda o dia inteiro. Ele fala hebraico. Ele estudou a Cabala, o Zohar, o Talmud, Mishnei Torá. Ele dá curso de Maimônides. Entretanto, falam conhecer a Deus com os lábios, esses da circuncisão. Entretanto, negam a Deus por suas obras. Está vendo? Por isso é que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meu irmão, aprenda a ter discernimento. Se eu dei a palavra para você ser mais tolerante aos que estão se aproximando, seja mais intolerante com quem quer te afastar da verdadeira visão da restauração da fé. Seja intolerante com esses dissimuladores da boa palavra. Seja intolerante com esses dissimuladores do falso judaísmo. Que esses que tentam dissimular, aliás, o verdadeiro judaísmo, a verdadeira Torá, dissimulando-a para algo que vai te afastar de Deus. Seja intolerante, sim. Você tem que ser intolerante com esse tipo de ação contra a sua vida, contra a sua fé. Amém? Que tenhamos todos um excelente Shabat e uma feliz celebração de Páscoa, a festa da nossa liberdade, a festa do nosso novo nascimento, a festa de Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Baruch Hashem.